Meus amados, a paz do Senhor Jesus Cristo de Nazaré são os votos da Igreja Reino de Jesus Cristo. Quero falar hoje, no curso Vivendo como Reis ou Rainhas, dos tesouros escondidos e como saquear o inimigo. Porque alguns crentes ou filhos de Deus, eles são atormentados em suas finanças. Não sabem como saquear o inferno. Ora, do Senhor é a terra e a plenitude da terra, e o Senhor dá aos filhos dos homens para que dela se fartem. O que está acontecendo é que existe um direito dos filhos de Deus, e os filhos de Deus deixam que o inimigo fique saqueando o seu direito no mundo espiritual. Então a palavra do Senhor ela é bem clara em Isaías 45. Dar-te-ei os tesouros das trevas. Tesouros das trevas. As riquezas encobertas, para que saiba que eu sou o Senhor. Deus está falando isso para Ciro. Então, por amor a Jacó, a Israel, por amor a Abraão, a Isaac, por amor à promessa feita lá no início, Deus gera isso para toda a descendência. Então, Ciro era um homem escolhido de Deus. E nos dias de hoje somos escolhidos também. Somos filhos do Senhor. Somos ungidos de Deus. Estamos na presença do Todo-Poderoso. Ou por acaso Deus faz acepção de pessoas? A promessa é dada só para um e não para todos que o buscam em espírito e verdade. Não, amado. Deus não faz acepção de pessoas. A promessa é para todos. E você vai aprender hoje como saquear o inferno e ter os tesouros escondidos em suas mãos. Ainda que nós não conhecemos a Deus, o Todo-Poderoso, como ele é na sua essência, ele é Deus, sempre será Deus. Eu, sem Deus, não sou nada, e Deus sem mim sempre será tudo. Então não há outro Deus fora do próprio Deus. Deus, ele nos unge, nos cinge ou nos cobre, ainda que nós não venhamos conhecer ele, na sua essência. Pessoas que são espiritualizadas, que ajoelham muito, conseguem ter as revelações de Deus e ter contato com o próprio Deus. Mas muitas pessoas não querem ajoelhar ao ponto de chamar a atenção de Deus em reverência, se consagrar. Então, para que você saiba que desde o nascente do sol, amado, até o seu poente, não há Deus fora do Todo-Poderoso. Ele diz, eu sou o Senhor, e não há outro. Eu formo a luz. Eu crio as trevas. Então ele é Senhor de luz e trevas. Eu faço a paz. Eu crio o mal. Eu sou o Senhor e faço todas essas coisas, conforme ali Isaías 45. Então, amado, o que são as trevas? O que são estas coisas que estão aí encobrindo o que é nosso por direito e por herança? Ora, uma das formas que Deus nos certifica da sua presença é a luz. Ele fala, porque eu sou luz, e quem anda em luz já não anda mais em trevas, conforme João capítulo 8. Então ele nos permite entrar, amado, na escuridão, para que nós venhamos encontrar os caminhos da luz. Às vezes as trevas estão do nosso lado, para que nós venhamos acordar e andar em luz. No entanto, amado, nós não devemos temer a essa escuridão. O mundo jaz do maligno, mas nós não temos que temer. Deus cria, amado, as trevas para realizar os seus propósitos, porque ele forma a luz e cria as trevas, conforme Isaías 45, número 7. 45, versículo número 7. Às vezes, amados, pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré, ele nos permite coisas tenebrosas em nossas vidas, a fim que nós venhamos a crescer em fé. A Bíblia fala em Hebreus, capítulo número 10, que o justo agrada a Deus por fé. Ele se revela a nós por fé. Fé não é crer em Deus, crer no diabo, crer que o macumbeiro pode fazer isso ou aquilo. Todo mundo crê.
Fé, amado, é uma certeza de algo que eu quero, a convicção de um fato que eu não vejo. Fé é trazer do reino aquilo que está retido nas regiões celestiais ao meu respeito, conforme ali, até mesmo o livro de Daniel, capítulo número 10. É fazer um propósito e chamar a atenção do reino ao meu respeito. Algumas coisas que aprendemos, amado, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, estão até mesmo nos momentos de dificuldade, nos tempos difíceis. Coisas que vêm, parece, para nos derrubar, nós aprendemos a nos ficar de pé, a nos fortalecer. A Bíblia fala, diga, ó fraco, sê tu forte. Então é na tua fraqueza que você tem que reagir. Você não pode ser, amado, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, abatido por qualquer coisa, por qualquer uma situação. Então, se vem a escuridão, se você fica ali sem enxergar a luz, você tem que se esforçar, buscar a Deus em espírito e em verdade e desejar se aproximar dele, andar com Cristo. A Bíblia fala que Jesus Cristo falou, eis que estarei convosco até a consumação dos tempos. Então, Deus deseja que nós venhamos nos achegar a Ele, em espírito e em verdade, sem a religiosidade, mas num coração sincero, contrito, íntegro e reto. Amém, amado? Ser reto não significa ser totalmente correto. Todo mundo erra. Nós erramos, às vezes, até no falar. Uma vez eu entrei na casa de uma pessoa e eles falaram assim, pastor, tem comida. Eu falei assim, mas é de hoje? Não, é de ontem. Eu falei, não, mas eu não como comida requentada. Que pretensão, amado, que soberba. Amém? Eu poderia ter falado simplesmente que não estava com fome. É uma desfeita. Naquele momento eu errei. Eu pedi desculpa àquela pessoa. Porque eu sei que a soberba, amado, derruba um homem. Nós não podemos ter soberba. Amado, nós não podemos expressar tudo o que sentimos. Nós ofendemos pessoas. Então nós temos que entender esses mistérios. Eu não gosto de comida requentada. Mas no momento de fome não significa que eu não vou comer. Porque eu vou comer, amado. É a fome que dita as regras. Então, amado, não é a escuridão um mal. A escuridão é para que você entenda que você vai crescer, sair das trevas para o reino da luz. Tudo que acontece na vida de uma pessoa contribui para o seu crescimento, desde que ela queira. Você não pode andar sempre na desobediência e sempre assentado à roda dos escarnecedores e sempre na escuridão. Então o que nós podemos identificar no nosso coração? Trata de um tipo até mesmo diferente de escuridão. Quando nós não temos Deus no nosso coração, nós vivemos na escuridão, amado. Deus diz que há tesouros escondidos, até mesmo na escuridão. Satanás retém, ele é o príncipe deste mundo. A Bíblia fala em Isaías 45:3, dar-te-ei os tesouros das trevas e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor teu Deus, o Deus de Israel. Tem coisa, amado, que está escondida no mundo espiritual. Muitas pessoas não sabem pegar. Não é difícil pegar para quem entende. Porque essas riquezas, amado, estão nas trevas. Por que elas estão lá? Por que elas estão escondidas? Simples, porque Deus usa essa situação difícil para aumentar o nosso conhecimento, que vem dele mesmo. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, amado, na mais grave das situações, nós buscamos o Senhor. Nós descobrimos a grandeza extraordinária do seu amor para com a nossa vida. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, nós temos a intimidade com Deus quando nós nos sentimos aflitos, chateados, perseguidos. Há coisas, amados, que só aprendemos se passarmos pela dificuldade. Há riquezas que só alcançamos se entendemos os princípios em Deus. E aonde buscar? Se eu estou sendo aflito pelas trevas, eu dobro o meu joelho, procuro Deus e a sua maravilhosa luz para tomar do reino das trevas aquilo que é meu. Satanás, amado, ele
esconde as riquezas que é sua por direito e por herança. Ele te atrapalha de chegar no plano divino, que é ser cabeça e não cauda. Tem pessoas que vivem sendo cauda e nunca serão cabeças, porque não tomam posição. Então a palavra do Senhor diz, amado, veio a mim a palavra do Senhor dizendo, filho meu, filho do homem, levanta-te uma lamentação. Ora, levanta uma oração. Levanta um clamor. Levanta uma guerra espiritual contra o rei de Tiro, contra Satanás. E diz a ele, assim diz o Senhor, ei Satanás, assim diz o Senhor, tu era como o selo de medida, cheio de sabedoria e perfeição e formosura. Tu estiveste lá no Éden, Satanás, jardim de Deus, de toda a pedra preciosa, olha, presta atenção, era a tua cobertura, a sardônia, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda, o ouro. Em ti se faziam os teus tambores e os teus pífaros, no dia em que tu foste criado e preparado. Satanás tinha tudo isso sobre o seu corpo, amado. E a Bíblia fala ainda mais que ele era um querubim. Querubim, amado, a asa dele abraça do norte ao sul nessa nação, de tão grande que o anjo é. Satanás tinha isso sobre ele. Ele era um querubim ungido para cobrir até mesmo os seus companheiros. Deus estabeleceu ele no Monte Santo, nas mais altas nuvens de Deus ele estava, no meio das pedras afogueadas, andando em poder. Mas Satanás, ele era perfeito nos seus caminhos, mas no coração dele sobe a soberba. Assim é os homens na terra, pessoas que são íntegras, retas, e de repente desviam os seus caminhos. Amado, desde o dia em que Satanás foi criado, se achou nele um dia a iniquidade. Tem pessoas que entram dentro da casa do Senhor e depois acham iniquidade nela. O coração dela é maldoso, nela ainda tem inveja. Nessa pessoa ainda tem a contenda, ainda tem a porfia, ainda tem a emulação. Então na multidão do comércio se enche de ira o interior das pessoas, de violência, assim como houve com Satanás. Pecaste contra o Criador. Por isso Deus lançou ele profanado em terra e lançou ele de cima para baixo. E ele cai justamente aqui. Deus fala, amado, que fez Satanás perecer, porque ele era um querubim no meio das pedras afogueadas. Ele eleva o seu coração e quer ser como Deus, quer ter a formosura de Deus. Ele fala, eis que subirei ao trono do Altíssimo e serei semelhante ao Altíssimo. Pessoas também querem posições dentro de empresa, mas não galga. Pessoas não estudam, não buscam conhecimento, e aí ficam perecendo. E aí começam a perder, amado, até mesmo o que tem, perder a situação que está passando. Pessoas são acometidas pelo mal, porque não conhecem a verdade. Então, pela multidão das iniquidades, pela injustiça do coração de Satanás, Deus profana ele fora do santuário. Pessoas hoje estão saindo da igreja, estão deixando a casa do Senhor, conheceram a verdade e hoje andam como rebeldes. Satanás um dia foi rebelde. Então, Deus faz sair do meio dele um fogo que consumiu ele, que tornou ele cinza sobre a terra, aos olhos de todos que viam no mundo espiritual, conforme Hebreus capítulo 12, verso número 1. Ali tem testemunhas. Todos que conheciam ele ficaram espantados, em grande espanto, e nunca mais, amado, Deus deixou ele subir às alturas. Tem pessoas que estão lá em cima que Deus não deixa se levantar novamente. Perderam tudo. Deus, com muito sacrifício, deu tudo para eles. Aí perderam tudo, Deus não deixa se levantar de novo, porque são semelhantes
aqueles que andam na rebeldia de Satanás. Então, para você ser um rei ou uma rainha sobre a terra, você não pode ser rebelde. Lá em Ezequiel 28 fala claramente as rebeldias de Satanás. Você não pode seguir o exemplo desse demônio. E lá em Mateus capítulo 11, amado, a Bíblia fala, agora o reino dos céus é tomado por esforço. E se é tomada por esforço e se a autoridade me foi dada, eu já chego no mundo espiritual e falo, Satanás, larga tudo que é meu, em nome de Jesus, porque é meu por direito e por herança. Eu estou me esforçando na presença de Deus. Eu vou me apoderar desse reino. É meu, não é mais teu. Você perdeu. E aí começa os tesouros que estão em oculto nas trevas se revelar para mim pelo princípio da autoridade, do princípio pastoral e até mesmo pela imposição de mão na cabeça dos irmãos, porque tem autoridade até mesmo para entregar, para ligar uma bênção na vida do irmão. A lei, amado, e os profetas estão aí conforme lá Isaías 5,17, lá em Mateus 5,17. A esperança e a fé agora, amado, em espírito, nos impele a tomar posse do que é nosso, a todo custo, com poder e grande glória, com esforço, com força espiritual, sem dificuldade, contra toda a oposição de Satanás. O reino de Jesus Cristo agora tem força. Jesus fala em João 15, e tudo que pedir crendo em meu nome, isso vos será feito. Ele foi um rei rejeitado no meio dos seus, lá em Israel. Até hoje tem o memorial, tem o Gólgota lá. Mas Jesus, amado, hoje é salvação para todo aquele que nele crê, conforme o livro de Romanos, conforme Mateus 28, conforme ali Marcos capítulo 16. Visto que o reino, amado, tinha sido rejeitado. Esse rei foi rejeitado junto com tudo aquilo que ele trouxe em benefício à terra. Jesus Cristo, rejeitado. Agora, só com esforço, amado, nós podemos se apossar do reino, em nome de Jesus, aceitando o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, andando com Cristo, reverenciando a Deus, indo ao altar, porque Ele é Rei. Então agora Ele é luz. Essa luz que estava, essa treva que estava sobre o mundo, se transformou agora em luz, porque Jesus Cristo é luz para todo aquele que nele crê. Nós não somos mais tratados conforme o mundo. Nós agora somos chamados de amigos de Deus. Nós fazemos parte de um reino que foi rejeitado lá no passado e que hoje apresenta a sua glória sobre a terra. Então, amado, as coisas neste mundo não são fáceis, mas para quem está em Cristo, tudo vai se revelando, as portas vão se abrindo, conforme Apocalipse capítulo 3. Mas os que se esforçam vão se apoderar desse reino. Os que se esforçam vão andar em Deus, vão participar daquilo que é dele. Os sábios, amados, judeus, rejeitaram a Jesus Cristo de Nazaré. Agora, eles vão ter que pagar um preço para trazer de volta aquilo que eles perderam. Enquanto eu estou pegando gratuitamente tudo aquilo que era deles, agora é meu, pelo princípio da fé, porque eu tenho fé. Jesus foi rejeitado dentro de Israel, mas ele foi aceito por Samaria, pela samaritana, ele foi aceito pelo romano, pelo centurião, e ele foi aceito pelaquela grega. Em Mateus 11, amado, nós temos algumas situações claras. Tomar o reino por esforço. Traduz bem o verbo no grego, sofrer violência. Tomar o reino, amado, às vezes nós vamos sofrer a violência. Vamos sofrer ali até mesmo o combate de Satanás contra nós. Mas entenda, persevera, porque o final é vitória. Parece um termo bizarro, significa usar da força, ou aplicar a força contra algo, contra o reino de Satanás. Este versículo de Mateus 11, amado, nos dá uma voz de comando, de soberania, porque o Espírito de Deus está sobre nós. Por isso, algumas pessoas
não sabe interpretar a expressão do que está escrito, não sabe a interpretação de texto e pensa que vai sofrer só violência. Não, amado, esforça-te, filho meu, tem de bom ânimo, eu venci e vós vencerás também. Tem que encarar. Desde o dia de João Batista até agora, amado, o reino dos céus é tomado por violência. Tem que ser violento, tem que se apoderar dele por violência. Mas essa tradução, amado, não soa bem aos ouvidos das pessoas, porque elas querem tudo fácil, elas querem simplesmente pedir e receber, e não é assim. Quando eu falo para as pessoas ajoelhar pelas madrugadas, orar a Deus, buscar a Deus, fazer propósito, eu estou falando porque eu sei como é que se apodera do reino de Deus. Segundo a tradição bíblica, as violências jamais, amado, se apoderam do reino dos céus. Quem é violento? Não, amado. Essa violência que Jesus está falando é para você ser forte em espírito. Violento de dentro para fora. Agora o reino dos céus, amado, é tomado por esforço. E os que se esforçam vão se apoderar dele. Amém? Então nós temos que ir contra o reino de Satanás, contra Mamon, contra os seus demônios, para ser considerado um rei ou uma rainha sobre a terra. Porque não temos que lutar, amado, contra a carne. Eu não tenho que lutar contra o comerciante do lado. Eu não tenho que lutar contra quem tem olho gordo em cima das minhas coisas. Não, eu luto é contra demônios, é contra principado, é contra potestade. E se eu saio de lá vitorioso, eu tenho tudo ao meu respeito. Eu luto contra as potestades do ar, contra os príncipes das trevas, contra o Deus deste século, contra as hostes das maldades espirituais, nos lugares celestiais em Cristo, conforme está escrito lá em Efésios capítulo 6. Então quem não guerria, quem não entra nas guerras, quem não anda debaixo de princípio pastoral, é um derrotado sobre a terra. Os anjos de Deus, amado, eles são mandados para ajudar os que hão de herdar a salvação, conforme Hebreus, capítulo número 1. Lá em Hebreus 1, versículo 13 e 14, ele fala claramente: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Ele disse isso foi para Cristo, e não para os anjos. Porque todos os anjos, eles são espíritos ministradores, mandados para ajudar os que hão de herdar a salvação. Então Jesus Cristo está à destra de Deus, assentado e reinando soberano. Então que venha o reino de Cristo sobre as nossas vidas. Se Cristo venceu, vamos vencer em nome dele. Venha o reino dos céus. Seja feita a vontade de Deus, assim na terra como no céu, sobre a minha vida, conforme Mateus capítulo 6. Ora, que venha o reino dos céus. Que venha tudo que é do meu Pai em minha direção. Se eu sou filho, eu herdo. Camampiquiaça. Assim é Deus, amado. Ou você toma, ou então você fica olhando. Oh, graça e paz. Aleluias. A graça e a paz, meus amados. Graça e paz em nome de Jesus.